Canelo é pequeno demais para mim. Sim, eu quero chutar o traseiro dele porque esse é o meu trabalho. Eu sou o Crusher. Essas foram as palavras de um jovem desafiante para um dos rivais mais importantes da época, Canelo. Naquele momento, o mexicano estava posicionado como um dos melhores do mundo, e era um osso duro de roer para qualquer boxeador. Sua resistência e força nos golpes o tornavam um tanque demolidor que poucos queriam enfrentar. A voz imponente de Sergey Kovalev ressoava em cada entrevista prévia. No dia 2 de novembro de 2019, a MGM Grand Garden Arena em Las Vegas estava lotada. Naquela noite, o ídolo mexicano, Saúl Canelo Álvares, estava prestes a correr o maior risco de sua carreira: subir 2 categorias de peso, do peso médio, 160 libras, ao semipesado, 175 libras, para desafiar um dos pugilistas mais temíveis de sua era. Diante do russo de 1,83 m, Canelo, com 1,73 m, parecia um garoto, mas essa era precisamente a intriga. Canelo não buscava apenas um cinturão, buscava a imortalidade no boxe, dar-se ao luxo de enfrentar o adversário maior, mais intimidador e com maior potência, Sergey Crusher Kovalev. Para entender a magnitude do desafio, primeiro vamos dissecar o Crusher. Kovalev, 34-3-1, 29 KOs. Havia forjado uma reputação aterradora. Sua taxa de nocaute de 85% falava por si. Era o campeão da WBO e um boxeador feito para a distância. Seu alcance de 1,83 m supera de longe os 1,79 m de Canelo. Seu arsenal era um jab devastador e uma direita reta que quebrava narizes. Não havia dúvidas de que ele poderia ser um bom oponente para Canelo, assim como para qualquer boxeador de elite. Além disso, possuía um bom percentual de golpes acertados, o que o tornava muito preciso. Seu alcance e potência colocariam problemas para qualquer lutador do estilo de Canelo, pois eles precisam se aproximar muito para causar dano. Is the Russian boxer Sergey Kovalev, who was nominated as Fighter of the Year by The Ring. He has also a few lefts, a dominant right, and Sergey Kovalev's opponents find themselves staring. Event for Sergey Kovalev, and he just found the shot. Himself just a regular boxer, he is an absolute beast. O aviso da idade e da fraqueza. Mas em 2019, Kovalev era um boxeador em declínio. Ele havia sofrido derrotas por TKO contra Andre Ward, uma no corpo, e um nocaute contra Eleider Álvares. Embora tenha se recuperado ao vencer Anthony Yarde, essa luta revelou o calcanhar de Aquiles de Sergey. Ele se esgotava nos últimos assaltos. Os especialistas apontavam que Canelo havia escolhido o momento perfeito para atacar um campeão envelhecido, com 36 anos e com muitos quilômetros percorridos. O favorito e o risco. O fator Canelo, 52-1-2, 35 KOs, estava em seu auge. Sua defesa de cintura, seus contra-ataques e, crucialmente, seus golpes ao corpo eram de elite. A aposta era clara. Canelo era o favorito dos bookmakers, aproximadamente 4-1, devido à sua juventude, velocidade e condição física. O medo do torcedor. No entanto, a torcida e muitos especialistas sentiam temor. O risco era gigantesco. Um único golpe de um semipesado poderia nocautear Canelo, destruindo seu legado de granito. O próprio Canelo admitiu nas coletivas: "Nunca penso no tamanho. Sou muito inteligente e forte. O tamanho não importa." Embora poucas vezes Canelo fale demais nas entrevistas, desta vez parecia que ele estava muito sério e que não seria derrotado nessa luta, mesmo que seu adversário lhe levasse tanta vantagem física. Which is why he abandoned the jab. He wanted Kirkland to throw those type. Once again, Kirkland threw that left hand, and then it was the left hand that stuck it out like a jab, and then he countered it with the uppercut, which is out like that. You give a guy something to. Oh boy, falls in there. Might be ready to. Canelo knocks out. Case with the old bull, young bull. But right here we see Canelo up the big left hook afterwards, but he's been setting up that left hook the entire fight, and there it is right there. A check left fighter falls face first like that, where his head hits the canvas. The referee has no choice. Oh, and there it is. Up. Boom. Right there, those shots. I tell you, Todd, you Tricky style. Play here. Hand, kind of faked him with the jab. Maybe in the first 5 rounds, he was making them. 2.
A estratégia da paciência Canelo sob as ordens. Ao contrário de outras lutas com Trash Talk, o respeito na prévia foi total e a tensão palpável. A equipe de Canelo, os Reynoso, idealizou um plano que dependia inteiramente da paciência e da resistência de Kovalev. A chave do treino golpes ao corpo Canelo sabia que não poderia nocautear Kovalev nos primeiros assaltos. Seu treino se concentrou em 2 pontos. Defender o jab. Trabalhar a defesa de cintura para anular a arma principal do russo. O castigo ao fígado, intensificar exercícios de potência para garantir que cada gancho ao corpo, o ponto fraco de Kovalev, tivesse efeito acumulativo. A estratégia de Canelo era simples e brutal. Sobreviver à tempestade inicial e esperar o naufrágio de Kovalev a partir do 7º assalto. Por outro lado, Kovalev buscava o oposto, colocaria toda a carne no assador nos primeiros assaltos, procurando encerrar a luta o quanto antes, mas sem se descuidar ou queimar-se, já que um mínimo erro contra um boxeador como Canelo poderia cobrar um preço imediato. Sergei Kovalev aproveitaria seu alcance para desgastá-lo nos primeiros assaltos e esperaria o momento perfeito para atacar o rosto com tudo. Sabia que não teria muita vantagem nos assaltos finais, por isso não cairia em provocações que o deixassem mais cansado. 3. O xadrez dos gigantes. Análise. Assalto por assalto. A campainha soou. O choque de estilos era evidente. Assaltos 1-2, o controle russo e a calma mexicana. A luta começou com cautela absoluta. Kovalev, como esperado, trabalhou seu jab desde a distância. Canelo manteve uma guarda hermética, estudando e se cobrindo atrás de um muro invisível. O russo era o mais ativo, acumulando pontos com seu jab que apenas raspava Canelo. O mexicano não se desesperou. Seu trabalho era sustentar a ofensiva de Kovalev sem gastar energia, forçando-o a trabalhar. O plano inicial parecia de Kovalev, mas Canelo estava feliz em tirar notas. O planejamento é vital em lutas de elite e vemos como a estratégia de ambos está em andamento. O russo continua conectando golpes, mas eles não parecem causar muito dano à defesa de Canelo. Por outro lado, Canelo seguia com sua estratégia defensiva, mas também tentava se aproximar e fazer dano ao corpo, sem muito sucesso. Contudo, não perdia a paciência, pois mal havia começado o primeiro round. Golovkin to get in on the inside. Guy that probably throws a stiffer jab than Gennady Golovkin, right? One of the reasons he won was he was willing to eat jab. Moving his head beautifully. I wonder if he'd be able to do that and engage. Slogan, I think too, Chris, he felt at least, and I felt Jacobs able to make him this. What has this guy got? I'll tell you what, I'm really impressed with the discipline that Kovalev's showing. He's like his trainer, Buddy Murphy. Go in the first 2 minutes of this fight, as you would expect, as both are out, and wonder, hey, fighter, former junior welterweight and welterweight champion of the world, now his trainer, and yeah, he would. Wanted to do. He's touching him. He's not really releasing the power. Fame to do that. Cannot do that against the class of the middleweight champion. Saying, hey baby, we got all night. You got 12 rounds, lots of time. Don't try to blow him. There is definitely Rock Alvarez, even moving up to 175. You can see. There is the body type, you can see the explosion. Far at least Sergio controlled this distance. The Crusher won that first round, in my opinion, by touching championship menace. You know, when it's Canelo throwing the punches, you feel like uh-oh. But with Kovalev, he's able, and so Alvarez still trying to think tall, winging with that hook and that clamps well. Canelo. Alvarez countered him with a left hook. It was short, but it was a little more steam on to blow the side of Kovalev's head. And now we know why punch with bad intention that Kovalev compared the speed of Canelo to Andre Ward, who was the other top fighter Kovalev's faced. Wow. That jab from Kovalev. Good jab there by Canelo. Sergio, the speed of Canelo Kovalev has been in the mega event before. In the long run. Points out that Kovalev. I think Canelo has faster timing wins over speed. Assaltos 3 e 4. Os assaltos 3 e 4 foram mais do mesmo. Canelo com a guarda alta, esquivando golpes e provocando que o russo saísse de sua estratégia calma e paciente. Quando via a oportunidade, atacava o corpo e o queixo, mas sem muito sucesso. A fadiga ainda era pouco visível para ambos os lutadores, mas já começavam a suar e a parecer mais motivados do que nos 2 primeiros assaltos. Como de costume, Canelo gosta de ganhar o centro do ringue, mas a longa envergadura de Kovalev o impedia de mantê-lo. Kovalev's eventually in the 8th. A lot of time left in that round when he got out. And Kovalev coming off a tough win. He knocked out Anthony Yarde in Russia. Right there, punches
thrown. Wow, 129 to 41. That is significant. Punches not hurt. I thought he showed a lot of poise. He survived in the next round, and you see against this man. I think seeing Sergey Kovalev fight going backwards, too. In his prime years, he was a predator in the ring. About even. So he did show poise in coming back in that fight. However, can he survive getting hurt? Canelo and Chris, you're giving him rounds. At a certain point, you must have to change it. Throwing jabs, the occasional right hand. Now a jab from Canelo. One stuck to the plan. Start winning rounds. I do think Canelo's been better. Going to be able to keep Canelo off just by touching him, because Canelo is getting closer and closer with those counters. Yes, he has. He hasn't committed to no power either. He's just fighting at range. Keep hungry. Part of this too, fellas, is you have to look. However, that's not his natural weight normally in. Not having to cut weight all the way down to 160. Only in pretty good condition. Training camp and in the ring. He is walking around this ring right now. Felt great all throughout this training. Quite explosive. Final seconds of round number 3. To be worried. But into another gear. Hasn't happened yet. It's been patient. I don't know if that's necessary. And there you have Kovalev. This is what Kovalev, the cautious Kovalev, needs to be leery, in my opinion, is winning easy rounds in the bank. Chris Mannix giving Sergio. Guys, well, look, the first half of the fight, he's going to have all that power. I think Canelo needs Perez in August of 2018. Kovalev leading in that fight in the 7th round. In the late rounds, there's a hook by Eleider out. Kovalev has had difficulty. Assaltos 5-8. O início da erosão. Nos assaltos intermediários, o combate transformou-se em um duelo tático. Canelo começou a reduzir a distância sutilmente. Em vez de buscar a cabeça, iniciou o castigo sistemático ao corpo. Os ganchos ao fígado. Canelo conectava aqueles ganchos curtos no plexo que faziam a linguagem corporal de Kovalev mudar. O russo respondia com jabs e direitas, mas sua potência já não tinha o mesmo efeito destrutivo. Havia se diluído com o peso extra. A fadiga. Kovalev, já no 7º assalto, começou a mostrar os primeiros sinais de lentidão nos pés e nas mãos. Os punhos do russo perdiam a potência de Crusher. A estratégia de Canelo estava funcionando, obrigá-lo a queimar oxigênio. You can envision one of those seen it before. He's 36. Slowly but surely does it. Pace. Pace is the key. Many of those body shots. So far he hasn't taken much of anything, Sergio, but he is in a different phase of his career. He can clearly still box. I don't know if he can take. Does commit to power. Canelo is right there with the speed and the combinations to make. You can see that plan's coming out. Well, Crusher hasn't taken to those crushing punches because anytime he's sticking to his game plan and not worrying, it not change a single thing in his fights. You know, this was the hallmark of Floyd Mayweather. Spike Kovalev, and then straight to the head with the jab. You know, when he was down against Oscar De La Hoya, when he was trailing against Zab Judah, and there. They say it's interesting here in Claudio. Assaltos 9-10 Canelo. Assume o comando. Nos assaltos de campeonato, a narrativa muda por completo. Kovalev, visivelmente exausto, reduziu seu volume de golpes. Seus jabs estavam mais lentos, mais previsíveis. Canelo aumenta a produção. Canelo, que havia guardado energia meticulosamente, começa a soltar combinações mais poderosas e enfáticas. O que antes era um golpe de estudo, agora era um impacto de potência. O mexicano passou a controlar totalmente a distância e o ritmo. O combustível esgotado. A experiência de Kovalev o mantinha em pé, mas seus punhos haviam perdido o fio. O público sentia que a luta iria para os cartões, onde a precisão e o dano acumulado de Canelo lhe dariam a vitória. No entanto, Canelo queria mais do que uma decisão. Maybe not quite the right hand that put Andre Ward down, but it still landed. Full minute left. Dick Williams is a clean scorer just with his jab. An answer by Canelo. Stop! And it's exactly what he... Watch that right angle of Sergey Kovalev. A couple of minutes ago, that was a hard body shot. Cautious. Kovalev crusher. Just like that. Stop! Flourish. Rounds to actually win this fight. Now there's a double jab by Kovalev. He is going to have to finish with a...
Assalto 11A, execução magistral e o nocaute chegou o 11º assalto. Kovalev, exausto, seguia mantendo a distância com seu jab de costume. Canelo esperou. Sabia que o russo havia ficado sem combustível e que sua defesa havia relaxado. O momento perfeito. Canelo deu um passo decisivo para a frente. Soltou um gancho de esquerda rapidíssimo direto ao maxilar de Kovalev. O golpe desequilibrou totalmente o russo. O remate. Sem lhe dar tempo para reagir, Canelo conectou uma devastadora direita reta. Kovalev colapsou, caindo de cara contra as cordas, totalmente nocauteado. O árbitro não hesitou. Acabou. However, not all punches are Canelo, certainly with a lot more oomph with the counters. And you see the landed punches, it's about even. There's a hook from Kovalev. On his shots, and there's a good body shot, right hand by Alvarez. Was waiting for fifth gear. Canelo right even hand. having to move his head because Kovalev... With a fighter like Canelo, Sergio, there's fifth gear. Canelo is the light heavyweight champ. He's not even committing to the... There it is. Out. It's over. That fast. Gets up doing the classy... Canelo asking the fans to wait till Kovalev... 4. Conclusão. O nascimento de um tetracampeão. Uma cena incrível se desenrolou na arena. O lutador menor havia nocauteado o formidável campeão semipesado. A história é escrita. Canelo, sorridente, abraçou seus treinadores. Com essa vitória por nocaute no 11º assalto, Saul Álvares tornou-se campeão mundial em 4 categorias de peso diferentes, do super welter ao semipesado, igualando a conquista das maiores lendas mexicanas. O legado do risco. O Crusher, após se recuperar, comportou-se com dignidade, reconhecendo: Canelo foi mais rápido e teve mais resistência do que eu esperava. A derrota de Kovalev foi o fim de uma era, mas para Canelo foi a consagração da sua. Demonstrou que inteligência, paciência e cálculo de risco podem vencer potência e tamanho. Foi a noite em que Canelo colocou uma coroa de 4 divisões, validando seu lugar entre a elite histórica do boxe. Você acha que essa foi a vitória mais arriscada da carreira de Canelo? Deixe sua opinião nos comentários.